Você quer saber mais sobre corpos cetônicos? O que são esses corpos cetônicos? Quais os benefícios dele? Como é que você pode usar ele? Então você está no lugar certo. Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Polê, sou fundador do emagrecerdevez.com, também criador do programa online de emagrecimento Código Emagrecer de Vez e fundador também da Tribo Forte. E esse assunto está bastante quente ultimamente, apesar de ser uma coisa bastante antiga, digamos assim, e eu quero trazer ele aqui porque recentemente eu fui numa conferência nos Estados Unidos, a Metabolic Therapeutics, na Flórida, onde basicamente o tema central da conferência foi a questão dos corpos cetônicos, dos ketones, que a gente fala em inglês, e também da dieta cetogênica. Aliás, você pode ter escutado falar em corpos cetônicos por causa da dieta cetogênica, que talvez o produto principal dessa dieta cetogênica seja a produção maior de corpos cetônicos no corpo. Então eu quero vir aqui trazer para você essa informação atualizada do que é isso aí, de como você pode se beneficiar e entender um pouco mais esse tipo de coisa também, os benefícios dele para a tua saúde potencialmente, ok? Então, primeiro de tudo, vamos ver o que são os benditos corpos cetônicos, né? Bom, corpos cetônicos são aí moléculas solúveis em água. Dentre as mais significantes, eu acho que a mais estudada pelo menos, é o BHB, que é o beta-hydroxybutyrate, que o pessoal fala bastante, que são produzidas aí pelo fígado através da metabolização de ácidos graxos, principalmente durante períodos de jejum prolongado, restrição severa de calorias ou dietas com quantidade bem baixa de carboidratos. Agora, os corpos cetônicos, eles são também um combustível alternativo de alta octanagem para o nosso cérebro e para o nosso corpo também. Eles podem ser utilizados pela própria mitocôndria para gerar ATP, energia, e também podem ser utilizados diretamente pelo nosso cérebro, porque eles são pequenos o suficiente para passar pela barreira que tem entre o sangue e o cérebro. E é por esses fatores, por eles serem muito facilmente utilizados pelo nosso corpo como energia de alta octanagem, que estão recebendo bastante atenção agora da ciência também. Primeiro, a gente tende a achar que glicose é o único combustível do corpo, é o combustível favorito do corpo, etc. Bom, eu já falei isso aqui há muito tempo atrás, que isso não é verdade. Inclusive, durante a conferência do Dr. Eric Westman, eu fui jantar com ele, jantar com outros médicos também, e ele falou na palestra dele, inclusive, que olha só que interessante isso aqui, a necessidade exógena de carboidratos no corpo é zero, ou seja, a necessidade de carboidrato, né, do corpo é zero. Existem gorduras essenciais que você precisa ingerir, como ácidos graxos, né, essenciais, proteínas, aminoácidos essenciais, mas não existe carboidratos essenciais. Ou seja, você como ser humano, com a máquina do ser humano, ela não tem uma necessidade mandatória de consumo exógeno, ou seja, de carboidratos através da comida. E, por exemplo, na dieta cetogênica, onde você praticamente come muito pouco carboidrato, 80%, segundo o Eric Westman, 80% da energia consumida pelo seu cérebro vem dos corpos cetônicos, 80%. O resto, mais ou menos 28, 30 gramas, vem de glicose, que não é ingerida pela alimentação, mas é através do processo chamado de gluconeogênese no corpo, que é um processo do corpo mesmo criar glicose, né, provinda de gorduras armazenadas. O nosso próprio corpo consegue criar, criar em laboratório, digamos, dentro do próprio corpo, né, dos mecanismos do corpo, ele consegue criar glicose e não precisa receber essa glicose pronta de fora, de forma exógena. Agora, outro médico, o Dr. Stephen Cunnany, por exemplo, ele fala o seguinte: os corpos cetônicos em bebês, né, ocorrem naturalmente no sangue dos bebês de 0,5 a 1 milimol por litro, né, que é uma quantidade considerável de corpos cetônicos que vêm praticamente oriundos do óleo MCT, das gorduras MCT, que vem do quê? Do leite materno, ou seja, a mãe está alimentando o bebê com MCT, que é uma gordura, né, são triglicerídeos de cadeia média, que a gente chama, que também são metabolizados em corpos cetônicos, e o bebê tem grande parte da sua energia vindo também desses corpos cetônicos. Aliás, além disso, não o bebê, mas o próprio feto, 30% da energia consumida pelo feto vem de corpos cetônicos também. O óleo MCT, por exemplo, ele é absorvido no intestino e levado diretamente ao fígado, onde ele se transforma em corpos cetônicos que também são levados aí ao cérebro. E para você ter uma ideia, o óleo de coco é muito saudável por vários motivos, mas um deles é que praticamente 50% do óleo de coco é o que a gente chama de MCT, que pode ser facilmente consumido como energia pelo cérebro e outros sistemas do corpo e também convertido em corpos cetônicos. Agora, ainda o Stephen falou, e outras pessoas também falaram, que os corpos cetônicos, esses sim são o combustível favorito do cérebro, por causa de um sistema chamado push and pull, que eles chamam, que é basicamente o seguinte:
Glicose. O cérebro, quando precisa de glicose, ele vai no sangue e pega essa glicose. Ele vai ativamente no sangue e pega, ele absorve essa glicose do sangue. Os quitones, eles são push, ou seja, eles são jogados para dentro do cérebro. O cérebro não precisa ir atrás deles e pegar. Quando tem ketônico, tem corpos cetônicos no sangue, eles são levados ao cérebro, que esse é o combustível principal. O cérebro vai estar feliz em metabolizar eles como energia. Então, o push and pull, glicose, o cérebro vai ativamente absorver quando ele quiser da corrente sanguínea, e os corpos cetônicos eles são já mandados diretamente para o cérebro. E se aumenta a disponibilidade de corpos cetônicos no sangue, diminui a necessidade de glicose pelo cérebro. Então, ele mantém essa balança. Quanto mais corpos cetônicos tem, mais ele vai preferir consumir isso e menos glicose ele vai consumir. Por isso que eles dizem que os corpos cetônicos sim são o combustível aí favorito do nosso cérebro, e é um combustível de alta octanagem. O cérebro funciona melhor com ele do que com glicose. Agora tem outro médico também que falou lá, o Dr. Keith Runyan. Ele falou inclusive que os corpos cetônicos protegem as pessoas contra hipoglicemia, ou seja, aquela baixa demais na glicose do sangue. Então os corpos cetônicos que você consegue com uma dieta cetogênica, por exemplo, ou até uma dieta low carb também, ou com corpos cetônicos exógenos também, através de suplementação, você pode proteger contra essa hipoglicemia, por exemplo. Outra coisa, eles falam também que o Alzheimer, né, é um problema basicamente onde o cérebro passa fome de glicose, digamos assim. Talvez por causa de problemas no transportador GLUT1, né? O GLUT1 que o pessoal fala. Então isso é interessante pensar como Alzheimer sendo uma falta de energia para o cérebro. Porque o metabolismo da pessoa, a alimentação da pessoa está errada, de forma que o cérebro é dependente em glicose, dependente de glicose. E por causa de problemas nesses transportadores como GLUT1, etc., pode acontecer que essa glicose que ele é dependente não consegue chegar a ele de forma eficaz. Agora, quando você começa a ingerir corpos cetônicos, o que acontece? Os corpos cetônicos têm prioridade sobre a glicose, então seu cérebro não passa fome mais assim, e agora ele tem uma energia que ele pode pegar dos corpos cetônicos e reduzir a quantidade de dependência que ele tem de glicose, e por isso que as pessoas notam bastante melhoras nessa questão quando consumindo corpos cetônicos através, por exemplo, de uma dieta cetogênica. Além disso, o Dr. Keith falou o seguinte: ele acha, na opinião dele, que 30 gramas de óleo MCT por dia pode corrigir de 30% a 50% da deficiência de glicose no cérebro dessas pessoas que têm essa deficiência, né? Olha só que interessante. Outra coisa interessante de manter em mente é que exercícios também, segundo eles, aumentam a capacidade do cérebro de absorver esses corpos cetônicos, né? Então, muita coisa bacana para se manter em mente. Eu sei que é bastante coisa que eu estou falando aqui, são bastante pontos, você pode voltar e rever isso tudo, mas eu queria realmente passar os pontos principais aqui para você ter em mente esse tipo de coisa que eu acho que tem bastante impacto. Agora um pouco mais sobre os benefícios também que já são conhecidos dos corpos cetônicos, né? Por exemplo, o Dr. Dominic D'Agostino, que é um grande especialista em dietas cetogênicas por aí e estudo de corpos cetônicos, ele fala que os corpos cetônicos têm efeitos protetores aí contra convulsões. Por isso tanta gente com problemas mentais conseguem ver benefícios ao consumir corpos cetônicos, né? Por causa esse equilíbrio energético, essa homeostase energética do cérebro quando tendo corpos cetônicos disponíveis para ser consumidos. Outra coisa, os corpos cetônicos também têm efeito anti-câncer. Olha que bacana. Tem efeito anti-aging também. Por que isso também? Eu já vou falar em seguida. Os corpos cetônicos também turbinam a performance mental e dão mais clareza. Tem gente que já está saudável, com alimentação correta, alimentação forte, mas gosta de suplementar, por exemplo, com óleo MCT, do óleo de coco, por exemplo no café turbo, né? Se você não sabe o que é café turbo, digita café turbo emagrecer de vez no YouTube, você vai ver que é basicamente misturar manteiga ou óleo de coco no café de manhã cedo, né? Então você tem essa dose de MCT, o seu cérebro já vai ter corpos cetônicos para se alimentar, então isso muita gente acaba ganhando bastante clareza, ou talvez uma maior performance mental por ter esses corpos cetônicos disponíveis. E ainda também tem também a influência que esses corpos cetônicos têm nas proteínas regulatórias no cérebro, como a BDNF, que é um complexo de proteínas aí que protege, otimiza e recicla células cerebrais e também os sistemas neurais. Isso está vinculado também com o anti-aging, né? Manter seu cérebro funcionando em ótima performance por mais tempo também. Então tem bastante benefícios que já são conhecidos desses corpos cetônicos. É interessante de pensar nisso tudo, né? Hoje em dia também tem grande pesquisa no ramo de
corpos cetônicos exógenos, que são basicamente suplementos de corpos cetônicos diretamente, mas é um campo de pesquisa bastante novo, né? O que é seguro, a gente sabe que vem da natureza, o próprio óleo de coco, como eu falei, 50% dele é MCT, que é facilmente convertido também em corpos cetônicos. Uma dieta cetogênica, que é uma dieta bastante baixa em carboidratos, também pode levar bastante a produção de corpos cetônicos, e uma dieta low carb também pode elevar, ou com certeza, a produção de corpos cetônicos e deixar sua flexibilidade metabólica melhor, deixar que o seu corpo consiga queimar glicose quando ele quiser, corpos cetônicos quando ele quiser, deixar seu corpo flexível, saudável dessa forma, ok? Então uma alimentação forte, novamente, essa filosofia alimentar que eu defendo baseada em evidência e baseada em alimentação correta, pode ser otimizada tanto para a versão cetogênica ou quanto para uma versão alta em carboidratos, né? Desde que você mantenha o fundamento, que são os alimentos de verdade, né? Mas eu queria passar para você aqui basicamente benefícios desses pontos importantes, que esse é o estado da arte da ciência agora de dieta cetogênica, de corpos cetônicos, que eu inclusive fui coletar agora nessa conferência bem recente lá na Flórida. E eu queria trazer para vocês aqui em primeira mão, ok? Então se você gosta desse tipo de informação, gosta de ficar informado sobre informação sobre nutrição, saúde, hábitos saudáveis, estilo de vida, né? Fora as balelas, tudo fundamentado em ciência e atualizado de acordo com a melhor ciência nutricional do mundo, né? Siga esse canal aqui, compartilhe, dê um like, a gente se fala aqui sempre seguido com novas informações para você, ok?